Por que Jeremias disse: não passo de uma criança? Ele era criança quando Deus o chamou? Já aproveita e clique em gostei, comente e compartilhe esse vídeo com um amigo e nos siga para mais vídeos. Por que Jeremias disse: não passo de uma criança? A primeira coisa que temos que buscar é saber se a expressão não passo de uma criança é literal ou figurada, e buscar elementos no próprio contexto que nos indique isso. Uma das formas de se fazer isso é analisar a palavra usada pelo profeta. A palavra que no português foi traduzida como criança vem do hebraico na'yar, que tem os significados de menino, moço, servo, jovem ou criado. Podemos observar aqui que a palavra não tem o uso focado apenas em criancinhas muito novas, mas também em alguém jovem, um rapaz, um moço, por exemplo. Veja este tipo de aplicação aqui. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Gênesis capítulo 14, verso 24. Nesse texto de Gênesis, observamos a aplicação da mesma palavra usada por Jeremias. Aqui mostra claramente uma aplicação para jovens e não criancinhas pequeninas. Isso mostra que Jeremias está falando da sua idade, que ele considerava que era muito novo para ser um profeta do Senhor, ainda um incapaz em sua própria visão. Na sequência, Deus responde ao profeta: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias capítulo 1, verso 7. Deus não concorda com Jeremias. Não que ele não fosse um jovem, pois ele de fato era, mas Deus não concorda que o jovem profeta diga que é uma criança, com o objetivo de dizer a Deus que ele era incapaz de cumprir essa missão, devido a ter uma idade menor do que considerava ideal para ser um profeta do Senhor. Isso porque era o próprio Deus quem o estava enviando. Então, ainda que jovem, estava sendo capacitado pelo Deus de Israel para a missão. Esse tipo de reação de Jeremias, de não se achar capacitado, era bem comum. Podemos perceber que vários homens de Deus, quando foram chamados, deram algumas desculpas a Deus para não fazer o trabalho que Deus queria, achando-se incapacitados para esse trabalho. Moisés, por exemplo, disse que não era eloquente, que era pesado de língua. Isaías disse que era homem de lábios impuros. Salomão, como Jeremias, também diz a Deus que não passava de uma criança. Jeremias, diante da fala fortíssima de Deus, de que o havia escolhido desde o ventre da mãe e o constituiu profeta, deu uma primeira desculpa. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Jeremias capítulo 1, verso 6. Observe que diante da fala do Senhor, de que ele seria profeta, Jeremias diz que não sabe usar bem a fala, ou seja, ele não acha que poderia ser um profeta, cuja principal atividade era usar a fala para levar a palavra de Deus. É possível que Jeremias fosse um jovem tímido, um pouco retraído, e por isso não se via capaz de cumprir esse ministério. Na sequência de sua fala, ele explica que aos seus olhos não passava de uma criança. É possível que Jeremias fosse ainda um jovem quando foi chamado, mas não uma criança. Talvez ele tivesse em mente os experientes e conhecidos profetas que já passaram por Israel, e quando olhava para si, não se via capacitado para ser como ele, sendo tão jovem. Mas o Deus de Israel é aquele que capacita e fez dele um dos grandes profetas de Israel. Glória a Deus. Tenha um excelente dia.